Oi, prof, tudo bem? Tudo bem. Então, eu vou te apresentar aqui rapidinho, pra gente não perder muito tempo. Peraí, deixa eu Tá. só. Você vai ficar quietinho aí? Então, gente, hoje o nosso papo é com a Marília Paiva sobre a importância dos conselhos regionais de biblioteconomia na biblioteconomia. A Marília ela é bibliotecária, mestre e doutora em Ciência da Informação pela ECI da UFMG, Escola de Ciência da Informação, onde atualmente é professora. E digo mais, uma das melhores professoras que a gente tem. Hoje ela é presidente, né, está presidenta no Conselho Regional de Biblioteconomia, Sexta Região, Minas Gerais e Espírito Santo, 2018 a 2020. Suas áreas de interesse são políticas públicas de informação para bibliotecas, bibliotecas públicas e escolares, bibliotecário, profissão e representação social. Aí eu vou tirar os comentários para não ficar no seu rosto, mas aí você pode falar com a gente em cerca de 30 minutos e depois a gente volta com as perguntas, tá? Tá bem. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, né? Assisti algumas lives já até hoje, é, muito bem dirigida, a ideia também muito boa, né? Uma das primeiras sequências de lives que eu vi na Biblioteconomia e Ciência da Informação. E que bom que hoje, no dia de hoje, nós que estamos, nós duas, e todo mundo que está nos assistindo, bibliotecárias, bibliotecários, alunos, alunas e simpatizantes da área, né? Interesse na área, que bom que hoje nós podemos estar aqui, né? Num tempo tão difícil, tanta gente hoje lutando pela sua vida, lutando por conseguir se manter vivo, materialmente também por causa da doença, né? E nós temos esse privilégio, então espero que eu não decepcione vocês, que a gente aproveite muito bem essa hora. Muito obrigada pelo convite. Então eu vou começar a falar sobre o conselho, tudo bem? Para já. Então Sim, vamos pode ficar lá. à vontade. Tá. Então, a primeira coisa é que o conselho, um conselho de fiscalização, né? Vou falar em geral o conselho e especificamente nós, Conselho Regional de Biblioteconomia Sexta Região, CRB6, nós somos uma autarquia. Então, o conselho é uma entidade da administração pública indireta, mas ela é sui generis. Por quê? Por que os conselhos são sui generis? Porque nós seguimos várias regras da administração pública federal, somos auditados pelo TCU, toda a regulamentação, se a gente precisar comprar, a gente precisa fazer licitação, a contratação também requer um processo público, embora não sejam servidores públicos, são empregados, mas tudo tem que ser publicizado, né? Temos que prestar conta de tudo que fazemos, precisamos ter um portal de transparência para falar de nossas ações, de todo o orçamento envolvido e como esse orçamento é gasto, né? Tudo isso tem que ser publicizado. Então, nesse sentido, nós somos uma entidade pública federal. Mas o Conselho de Fiscalização Profissional é sui generis porque ele não tem um centavo de dinheiro governamental. Mas ele tem dinheiro público. Como dinheiro público? Ele tem dinheiro público no sentido de que é a arrecadação dos profissionais bibliotecários da sociedade. Então, não é um dinheiro próprio, não é uma entidade privada, ela não pode decidir os seus gastos a partir de interesses, né, próprios ou de uma gestão diferente da outra. Ele tem uma missão muito restrita a cumprir e o dinheiro não é dela. O dinheiro tem uma origem muito específica, que é a contribuição dos profissionais que sustentam o próprio conselho. É a única forma de arrecadação do conselho. O conselho não tem nem R$ 10 de qualquer entidade, de qualquer outro tipo de captação de recurso. Então, começando, é uma autarquia especial, tem uma personalidade jurídica própria e direitos e deveres muito específicos, né, da coisa pública, mas nessa situação sui generis. E qual que é a missão? A missão de um conselho, no nosso caso de biblioteconomia, é fiscalizar o exercício da profissão de bibliotecário, impedindo e punindo as infrações à legislação vigente. Uma coisa que muita gente, às vezes, imagina no primeiro momento, é que o conselho defende os bibliotecários, né? Defende seja do que for. Não, o conselho, ele defende a sociedade. A missão dele está ligada à sociedade. E aí tem uma coisa muito bacana em se ter um conselho. No Brasil, são só 28 profissões de nível superior que tem conselho de fiscalização profissional. Só 28.
Muitas profissões gostariam de ter um conselho que garantisse, né, porque garante uma reserva de mercado, por um lado. E por que isso existe? Por que essas 28 profissões especificamente? Olha que relevância da nossa profissão especificamente, entre tantas outras, né? Não somos só nós. Em determinado momento do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, né? Claro que por meio da atuação dos bibliotecários, com certeza, né? E das entidades que começaram a ter esse profissional trabalhando, embora não tivesse essa regulamentação, estabeleceu-se na sociedade brasileira que a profissão de bibliotecário, isso foi na década de 62, na década de 1960, que a profissão de bibliotecário ela é tão relevante para a sociedade, ela é tão importante para o desenvolvimento da sociedade, e requer uma formação tão específica para cumprir essa missão, que é necessário que exista uma regulamentação, uma reserva de mercado e uma entidade que fiscalize isso, que não permita que leigos ou pessoas que não têm os requisitos, né, que são estabelecidos por lei, exerçam essa profissão. Então, é uma deferência da sociedade brasileira para com algumas profissões, entre as quais, no nosso caso específico, a biblioteconomia, a profissão de bibliotecário. Então, não é pouco. Não é alguma coisa que você jogue fora, não é alguma coisa que você desperdice, que você faça pouco caso, né? Nós temos os arquivistas, por exemplo, nossos colegas parceiros, né, de atuação no mercado da informação, que gostariam e se mobilizam tanto quanto é possível, porque não é tão fácil assim, não se trata de um movimento de bibliotecários que vão lá e fazem uma proposta legislativa e conseguem isso, né? Ainda mais nos nossos tempos, não precisa nem comentar. Então, é importante ter esse conselho. Então, olha que interessante. Então, a sociedade estabelece que existe uma profissão de alta relevância social que exige uma formação específica e que é preciso proteger a sociedade para que ela tenha acesso a serviços de qualidade oferecidos por esses profissionais. Então, você tem a biomedicina, a arquitetura, a educação física, estatística, fonoaudiologia, medicina veterinária, uma série, não vou falar todos aqui, medicina, farmácia, que tem essa reserva de mercado, de certa maneira, estabelecida por lei. Mas qual é a contrapartida do Estado? Pois bem, nós reconhecemos essa profissão e essa atividade como relevante socialmente, precisamos que haja uma reserva e uma fiscalização para que outras pessoas não preparadas, que não tenham preenchido os requisitos, ocupem essa função, o que prejudicaria a sociedade, mas o Estado não dará contrapartida para essa fiscalização. Os próprios profissionais vão ter que sustentar as entidades, que são criadas por lei também, que fiscalizam a sociedade. Então, os profissionais bibliotecários mantêm o Conselho Federal e o Regional, o sistema, CFB, CRB, para que o sistema fiscalize a sociedade e proteja a sociedade e permita que a sociedade tenha esse serviço de qualidade e proteja a sociedade de entidades ou governos que tentem burlar esse direito das pessoas de ter esse serviço qualificado, no nosso caso, serviço qualificado de biblioteconomia, de bibliotecário. A regulamentação da nossa lei é de 1962, né? Depois teve um decreto em 65 que regulamentou a lei. Nessa lei se estabelece o nome do profissional, é bibliotecário, e só é bibliotecário o bacharel em biblioteconomia que tenha registro no Conselho Regional. Assim como o advogado é um bacharel em direito que está registrado na Ordem de Advogados do Brasil e, portanto, pode ser chamado de advogado e pode advogar, o bacharel em biblioteconomia registrado no Conselho, no seu Conselho Regional, é que pode ser denominado, só ele, bibliotecário. É a mesma, né? Estamos no mesmo regramento. Embora a OAB seja uma ordem, ela é sui generis, porque ela é uma mistura de conselho, ela tem a missão de conselho, de associação e de sindicato. Então é sui generis, não se compara a nenhum outro conselho de nenhuma outra profissão. Mas no sentido de que o bacharel só exerce a profissão, se registra, é o mesmo paralelo, a mesma coisa que nós. E aí, nessa lei de 65, se estabelece quais são os requisitos, então, para ser bibliotecário e trabalhar, né, e poder atuar na sociedade com esse título. Você tem que ter o registro no CRB da sua jurisdição, o pagamento da anuidade, né? Então, o conselho vai receber a documentação, vai registrar essas pessoas e colocar, como tem no nosso site, de maneira que qualquer pessoa chegar num lugar, numa prefeitura e falar eu sou bibliotecário,
o próprio prefeito, o administrador, pode consultar imediatamente e verificar se de fato aquele profissional está registrado. É assim com médico, com farmacêutico, com enfermeiro, né? A legislação é a mesma, não é a mesma legislação, mas ela é paralela. Em 98, então, nós tivemos uma atualização dessa legislação, né, que é de 62, foi ficando muito defasada, mas ela confirma que a falta do competente registro e o pagamento da anuidade ao Conselho caracteriza exercício ilegal da profissão de bibliotecário. Então, quem fala aí que é bibliotecário, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, sendo contratado aqui ou ali, fazendo serviço disso ou daquilo, mas não está registrado e adimplente no Conselho, na verdade, a lei, é uma lei federal, 9.674, de 1998, estabelece que essa pessoa está caracterizando o exercício ilegal da profissão de bibliotecário, esse indivíduo, né, que está fazendo isso. O Conselho Regional de Biblioteconomia foi criado em 66. É interessante que ele foi criado, a Associação de Bibliotecários de Minas Gerais existia antes do Conselho, e foram os profissionais da associação que lutaram para que tivesse um conselho nessa jurisdição. Por quê? Porque para existir um conselho, onde quer que seja, você precisa de bibliotecários dispostos a trabalhar nesse conselho, trabalhar na gestão desse conselho. E, no nosso caso, em 2010, o Conselho Regional de Biblioteconomia do Espírito Santo também passou a ser nossa jurisdição graças a uma resolução do CFB. Né? Foram problemas administrativos naquele momento, então o Conselho Federal estabeleceu que o CRB estava próximo e tinha suficiente experiência e competência para abarcar mais essa unidade de jurisdição. Né? E os bibliotecários do Espírito Santo, né, com razão, também estão trabalhando para um dia ter sua própria regional, o que ajuda muito na atuação, né? Você está mais próximo. Então, os sistemas são vários conselhos regionais no Brasil, alguns são de um estado só, alguns de 2, de 3, até 4 estados. CRB1 são 4 estados. E quais são as nossas atribuições? Registrar os profissionais de acordo com a legislação, examinar e decidir reclamações e representações escritas acerca do serviço de registro, das infrações à lei. Né? Então, se alguém sabe, olha, tem uma biblioteca em tal lugar, uma escola em tal lugar com biblioteca, não tem bibliotecário. Vocês informam ao CRB pelas vias, que nós temos 2 vias diretas. Um é o e-mail, crb6@crb6.org.br, outro é um formulário que nós criamos no próprio site, Denuncie, que você pode denunciar lá. Então, você pode denunciar tanto uma pessoa que não é bibliotecário e está trabalhando num lugar como se fosse bibliotecário, né? E aí pode ser desde uma pessoa que não é bibliotecário e nunca fez nenhum curso de biblioteconomia, até uma pessoa que fez o curso de biblioteconomia, mas nunca se registrou. Né? Como eu disse na lei de 98, isso também é exercício legal. Então, como o Conselho poderá cuidar dos 853 municípios mineiros, mais 78 municípios do Espírito Santo, ali imaginando todas as escolas, universidades, institutos federais, empresas, né, que tenham biblioteca, se tem uma biblioteca ou não ali. Ele faz isso graças à denúncia da sociedade. E aí quem pode denunciar? Tanto um bibliotecário quanto qualquer pessoa que se veja lesada. Então, a pessoa tem um filho numa escola e ele verifica na escola dele não tem bibliotecário. Né? Nós temos a lei agora da biblioteca escolar que tem que ter. Então, ela pode entrar lá também denunciar. Na escola do meu filho, escola tal, não tem bibliotecário. A biblioteca fica fechada, a biblioteca não funciona, né? Não atende o meu filho. Então, qualquer pessoa pode fazer isso e é nossa obrigação responder a qualquer demanda feita ao Conselho, né? Pelo e-mail ou por essa outra via que nós criamos, que é o formulário. E aí, nós fiscalizamos o exercício da profissão, impedimos e punimos as infrações à lei. As entidades nós autuamos, chamamos para um momento, né, de julgamento, que a gente chama, onde a entidade apresenta ou os prazos para cumprir a lei, ou tenta, né, muitas tentam burlar a lei, o que não vão conseguir mesmo, e aí em seguida o nosso objetivo não é multar, porque, por exemplo, o Estado de Minas Gerais ele tem uma multa acumulada para nós enorme, mas isso não é o que nós queremos. O que nós queremos é que ele cumpra a lei. Então, entramos na justiça, mesmo já tendo essa lei existente, entramos na justiça, eles recorremos também, e por aí vamos. Já no Espírito Santo, por exemplo, em relação às bibliotecas escolares das escolas estaduais, no Espírito Santo, ano passado,
O Espírito Santo chegou a tentar provar em juízo que nós, CRB6, não podíamos fiscalizar lá. Claro que eles perderam, né? E em seguida o juiz determinou que eles têm que colocar bibliotecários em todas as escolas. Foi no final do ano passado, né? Então eles estão agora, durante a pandemia, logo que voltar, tem que cumprir essa determinação judicial. E o Estado de Minas recorre o quanto pode. O último entendimento do juiz gerou uma confusão enorme, porque o juiz entendeu que na função de professor do ensino de uso de biblioteca, que é uma coisa que só existe nas escolas estaduais de Minas Gerais, se a pessoa tivesse dupla formação, na contratação, porque é uma função, não é cargo, ele seria o primeiro colocado, né? E aí nós recorremos também, estamos aceitando isso na medida que muitos bibliotecários têm conseguido ocupar esses espaços, que já é um primeiro passo, mas recorremos imediatamente, né? Não ficamos parados. Então, a gente começa com a autuação, muitas vezes só na autuação a entidade cumpre, as entidades privadas, as faculdades, muitas vezes imediatamente pedem só um prazo para contratação, 30 dias ou o que for, as prefeituras também são autuadas assim, e algumas recorrem ao Conselho Federal, lá também tem a mesma ordem, sim, você tem que contratar, etc., mas eles têm direito a recorrer, e alguns ainda vão para a Justiça Comum, que é como o Estado de Minas Gerais fez, que é o que faz demorar mais ainda o processo. Mas nós não abandonamos nenhuma vez e também recorremos em todas as instâncias possíveis, porque temos a lei ao nosso lado, né? É uma profissão regulamentada, nós estamos inventando isso, não somos uma associação livre que inventou isso, né? De maneira nenhuma. E a gente tem por atribuição também de publicar relatórios de tudo que nós fazemos, então dos nossos gastos, das viagens que a presidenta faz, o que ela foi fazer, já que ela foi com uma diária, né? Para viajar para lá, gastou-se um avião para eu ir, o que eu fui fazer lá, etc. Para que possa ser verificado por todos os profissionais se está dentro da atribuição de uma presidência de um conselho, né? E aí eu estou monitorando o tempo aqui, vou fazer uma rápida comparação, porque muita gente confunde as atribuições do conselho, de sindicato, de associação. Então vamos à associação. A associação, ela existe por iniciativa e responsabilidade dos profissionais. Então, de fato, os profissionais se reúnem, né? Não precisa ser uma profissão regulamentada, qualquer grupo pode se reunir, associação de várias formas, inclusive de profissões não regulamentadas. Não tem problema nenhum. Ela tem uma natureza política e cultural, ela é dedicada ao aprimoramento das profissões, então, se é uma associação de cuidadores de idosos, né? Então, elas vão promover curso de formação, alguma coisa para aprimorar essa profissão, para dar maior visibilidade à profissão, o que o Conselho também faz nesse sentido, tem alguma semelhança. Mas o aprimoramento tem a ver com associação. E elas são independentes do Estado. E, portanto, elas dependem da sua própria capacidade de coletar recursos e também de sua própria capacidade de legitimar-se. Né? Ela precisa legitimar-se pela adesão das pessoas. Existe em Minas Gerais a ABMG, ela permite associação de alunos, ela permite associação de profissionais congêneres, ela não é exclusiva de bibliotecários, embora ela seja uma associação de bibliotecários, né? Por entender que muitos profissionais e também os alunos podem, em colaboração, trabalhar para essa área, né? Da biblioteca, do incentivo à leitura, de tudo que tem em torno da profissão do bibliotecário. Então, ela é independente do Estado, ela tem como objetivo o aprimoramento da profissão, né? Ou do trabalho, se for, e é uma iniciativa dos profissionais, exclusivamente. Ao contrário do Conselho, que ele é obrigatório para os profissionais, porque ele é estabelecido pelo Estado, é uma lei. E o pagamento da anuidade é um tributo, é considerado um tributo, tanto que uma pessoa que não paga, se ela for, esqueci a palavra agora, ela não vai conseguir, por exemplo, fazer um FIES se ela estiver devendo ao Conselho, né? Porque ela tem uma dívida pública. E o sindicato? O sindicato é uma entidade de representação dos interesses dos trabalhadores ou dos patrões, tem sindicato patronal também. Ela também é facultativa aos trabalhadores participar, mas é uma coisa muito, muito importante. Tanto é importante que os sindicatos atualmente estão feridos de morte, né? Porque o governo cortou uma forma de arrecadação dele que era compulsória, que é aquela um dia de trabalho que todos os trabalhadores recolhem para o sindicato, que é o que segurava, já que muitas pessoas não se sindicalizam, o que é um erro.
E qual que é o objetivo do Sindicato dos Trabalhadores? Buscar melhores condições de vida e trabalho. Então, ele luta por salário, por ergonomia, por piso salarial, por condições de trabalho, estabelecimento de algumas regras que têm a ver com a qualidade do trabalho, né, de vida do trabalhador. E não importa se a profissão é ou não regulamentada ou o nível de escolaridade. Você pode ter sindicato também de qualquer nível de profissão. E você pode ter sindicato que não são de profissões específicas. Por exemplo, quando eu trabalhava em Betim, em biblioteca escolar, eu era do Sindiútil, eu era sindicalizado no Sindiútil, que era o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Quando eu fui para o UFMG, eu fui do Sindifes, que é o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior. Quando eu fui para a Copasa, eu me filiei ao Sindágua, que era o Sindicato dos Trabalhadores da Copasa. E hoje eu sou sindicalizada na PUB, que é o Sindicato dos Professores. Né? Então, é importante que você sindicalize, porque tem algumas lutas, embora a associação, sindicato e conselho possam trabalhar e trabalham e se apoiam um ao outro, as missões são diferentes. E muitas coisas relacionadas ao mundo do trabalho, você vai ter assegurado e poder lutar no campo do sindicato. E dessa forma você pode ser até de 2 sindicatos. Imaginando que existisse em Minas Gerais o sindicato dos bibliotecários, os bibliotecários da UFMG podiam ser filiados tanto ao Sindifes quanto ao sindicato dos bibliotecários, né? Por questões específicas da UFMG, lutariam dentro do Sindifes, por questões gerais da categoria profissional, lutariam dentro do sindicato dos bibliotecários. Então, como se constitui o conselho? Ele tem, atualmente, nós temos 4 empregados, um fiscal, um auxiliar administrativo, uma gerente bibliotecária e um auxiliar administrativo, que também é o assistente de diretoria. Só 4. Temos também estagiários de administração, de biblioteconomia, que apoia a fiscalização, e alguns serviços, né, nós contratamos assessoria jurídica fora, assessoria contábil é fora, porque o conselho é muito pequeno para custear tudo isso. E aí, mas quem administra o conselho, se responsabiliza por ele, é o colegiado, né, o grupo de pessoas que é eleito pelos pares, que compõe uma gestão, como atualmente tem a minha gestão, em que eu sou presidenta, a Cindy, que é uma bibliotecária vice-presidenta, a diretora financeira é a Alice, diretora administrativa Kelly, diretora técnica Poliana, e mais 10 conselheiros que também fazem parte, né, da nossa gestão, 18ª gestão, e nós é que decidimos em plenária todas as questões relativas à administração do conselho. E quem tem o CPF relacionado no Tribunal de Contas da União, que autoriza os gastos e ordena os pagamentos, sou eu, junto com a diretora financeira, que é a Alice. Então, qualquer problema, qualquer ilicitude administrativa, né, eu responderei e a Alice responderá. Nós somos registrados no TCU, o TCU nos fiscaliza, mas a pessoa responsável somos nós, e não os empregados do conselho. Então, para vocês verem como que é importante a participação profissional. É o profissional que vai ser responsável por essa entidade. E esse ano tem eleição. Né? Prepare-se aí. Não vou falar das comissões permanentes, já falei rapidamente sobre o julgamento, mas quero falar uma coisa muito interessante a respeito uma coisinha mais que muita gente não sabe: os conselheiros não são funcionários, não são empregados, não são remunerados de qualquer forma, por qualquer título, não tem relação empregatícia, só podem se eleger uma vez consecutivamente. Então, quem é da minha gestão pode permanecer numa outra gestão se quiser, mas não numa terceira. Se ele ficar fora, depois ele pode voltar. E nós temos obrigações de comparecer a plenárias, são pelo menos 2 plenárias por mês, uma plenária ordinária que trata dos assuntos administrativos, dos processos administrativos, registro, cancelamento, etc. E uma plenária extraordinária, que é exclusivamente para julgamentos. Né? As entidades e pessoas que são autuadas, se não respondem imediatamente, vêm para o julgamento, onde é determinado um prazo para ela cumprir, ou uma multa se ela não cumprir. Então, 2 vezes por mês. E as comissões, essas 15 pessoas que são os conselheiros, elas se organizam em várias comissões, então a gente participa em mais de uma comissão, e tem que reunir-se, né, aí no horário que for possível, à noite, à tarde. Cada comissão pode reunir-se separadamente, mas 2 vezes, pelo menos, você tem que estar presencialmente no conselho. 2 vezes por mês, só para saber um pouco da dedicação.
E aí eu quero falar agora, terminar com umas palavras do Ortega y Gasset, que naquele livro da Briquet de Lemos sobre a profissão do bibliotecário, esqueci o nome, me fala aí o nome. A missão do bibliotecário, não? A missão do bibliotecário, isso. Ele conta de uma maneira muito bacana e muito forte a diferença que faz um ofício comum e quando ele se torna uma profissão. Então, eu vou ler aqui dois trechos dele e concluo. Note-se a profunda transformação por que passa um tipo de trabalho humano quando, em lugar da necessidade ou missão pessoal, torna-se mistério coletivo, um ofício e uma profissão. No primeiro caso, o homem faz aquilo que ele, somente ele, deve fazer, com total liberdade sob sua exclusiva responsabilidade. Por outro lado, esse mesmo homem, ao exercer uma profissão, compromete-se a fazer o que a sociedade necessita. E aí ele segue. Ele terá de renunciar, então, essa pessoa que exerce a profissão, né, a boa parte de sua liberdade e se verá obrigado a desindividualizar-se, a não decidir suas ações exclusivamente do ponto de vista de sua pessoa, sob pena de ser um mau profissional e sofrer as consequências graves com que a sociedade, que é crudelíssima, pune os que a servem mal. Então, de apresentação é isso. Estou aberta às perguntas. Você gostaria que eu já tenho 3 perguntas aqui, poderia começar por elas? Eu vou só ler pro pessoal, que aí todo mundo fica... Ô Marília, eu queria te agradecer demais. Nossa, é assim, é maravilhoso te ouvir falar sobre o conselho. Eu até comentei com os meninos que eu acho que uma das pessoas que me fez ser essa pessoa que eu sou hoje na biblioteconomia é você, assim, de ver a sua dedicação na biblioteconomia, para a biblioteca, para os bibliotecários. Então, eu queria te agradecer demais pela live. Foi didática, foi certeira, foi maravilhosa. E aí, para o pessoal que está vendo a gente recebeu algumas perguntas antes da live. A gente sempre abre um box, para caso vocês tenham alguma dúvida específica, alguma coisa assim. E a gente, inclusive, mandou, porque estavam ficando muitas perguntas, a gente mandou já 3 para a Marília, para ela ir se preparando e a gente conseguir responder as perguntas. Você quer que faça em bloco essas 3? Pode. Então, a primeira são assim. Os conselhos não foram criados pela classe. Como representam a classe? A segunda, os conselhos não têm recursos para cumprir sua missão. Por que ainda existem? O conselho não faz o que a classe precisa. Por que eles deveriam existir? Eu só antes de passar a palavra para Marília, porque acho que antes da gente falar alguma coisa, a gente tem que estudar um pouco sobre ela, né? E se eu não me engano, acho que a Marília vai até falar, o conselho, a Laura Russo, que é uma bibliotecária maravilhosa, que eu acho que vocês deveriam, todo mundo deveria estudar sobre ela, fez parte, sim, né, da Constituição do Conselho. Aí eu te passo a palavra, Marília. Em primeiro lugar, obrigado pelas suas palavras, mas na verdade, de fato, eu tive grandes professores na minha vida. Mas diz que torna o professor, ou a educação, ou o livro que ele lê interessante ou relevante, né? É o conhecimento que ele constrói nessa interação. Mas muito obrigada, agradeço os elogios, né? A gente precisa aprender a agradecer, mas muito obrigada mesmo. Então, sobre essas 3, essas perguntas chegaram primeiro, foram as primeiras que chegaram, né? E antes mesmo de acontecer, talvez agora na exposição elas tenham sido respondidas, mas vamos lá. Eles não foram criados pela classe, como representam a classe? De fato, né, quem assistiu a minha exposição desde o início, ele não representa a classe diretamente, mas ele representa os direitos sociais relacionados àquela categoria profissional, não é provavelmente uma classe, uma categoria profissional específica. Então, quando ele defende a categoria profissional e defende a sociedade, ele pode parecer a um ou outro bibliotecário, num momento específico, né, mas o Ortega y Gasset já falava disso, como se não estivesse trabalhando para ele ou por ele, porque de fato não está. Ele trabalha para um benefício público, um benefício maior do que, às vezes, um bibliotecário, numa situação específica, pode visualizar, porque ele está numa situação específica, ele é um indivíduo.
E o conselho tem que agir assim. Então, o conselho tem que conversar com pessoas que o bibliotecário não conversaria, né? Ele tem que buscar apoio no legislativo, e fizemos lá, participando do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, como uma entidade que representa a categoria profissional, mas não quer dizer que os bibliotecários gostariam de estar sentados à mesa com aquela pessoa. Então, ele representa socialmente, né? Representa institucionalmente, mas representa para o bem social. Então, quando nós participamos com determinados políticos para construir o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, nós estamos construindo o bem comum, né, que está atrelado a essa profissão. Então, de fato, aparentemente, em algum momento específico, alguém pode imaginar, ou imaginar que não se sente representado para a categoria. Mas eu quero crer que a pessoa não compreendeu, não conhece ainda, não conhecia a função do conselho, agora que você assistiu, conhece um pouco, e compreende, então, o que é. E é relacionado a uma categoria profissional específica e não uma classe. Os conselhos não têm recursos para cumprir sua missão porque ainda existem? De fato, tem alguns conselhos regionais, e todos eles lutam com os recursos que têm para cumprir, porque existem, porque tem pessoas que ainda acreditam que é importante lutar por essa categoria profissional, porque o exercício adequado dessa categoria profissional na sociedade torna a sociedade melhor. Com certeza, eles existem mesmo com poucos recursos, porque tem muita gente que acredita que é relevante lutar por uma categoria profissional que tem atrás dela tantos direitos sociais representados, né? Nós, no Conselho Regional, nós lutamos para que sejam executadas ou cumpridas legislações de alfabetização, de escolarização, de acesso à cultura, de acesso à informação. Então, nós que estamos no Conselho, não sou só eu, somos todos os presidentes, a gente tem um grupo, conversamos diariamente, várias vezes por dia, mais o Conselho Federal, com a diretoria, acreditamos. Enquanto tem conselho aí que se você entrar e ver o orçamento, você vai falar como esse conselho funciona. E eu vou te dizer, porque lá tem uma diretoria, um grupo de conselheiros que acreditam, que põem dinheiro do bolso, que fica de noite fazendo coisas de Facebook que não tem como pagar uma assessoria para fazer. Então, assim, eles cumprem porque tem muito bibliotecário fantástico que acredita e toma frente. Tem que falar isso e aqui colocar os conselheiros do Brasil inteiro que trabalham. Vocês não têm ideia. Nós estamos na região sudeste, mesmo tendo poucos recursos, né? E a gente luta dessa forma. Imagina em lugares muito distantes, que você tem distâncias que você chega na cidade, até para fiscalizar com barco, com não sei o quê. Então, assim, por que existem? Porque tem muita gente que acredita. Além de a gente ter uma legislação que segura, tem muita gente que faz, que realmente, se todo mundo desistir, eu não sei o que será. O conselho não faz o que a classe precisa. Por que eles deveriam existir? Porque eles fazem o que a sociedade precisa, né? O conselho ele não trabalha para atender pedidos da classe, embora ele atenda denúncias da classe, atenda questionamentos da classe. Tudo que é feito, tudo que a pessoa quiser fazer ao conselho, pode fazer. Não tem nenhuma pergunta que não possa ser feita, nem a mim, nem ao conselho. Então, eles devem existir porque eles tornam a sociedade melhor. É por isso. Nossa, até emociono, gente. Essa também veio antes, Marília. Foi assim, ó, como o Conselho de Biblioteconomia poderia absorver profissões relacionadas, tipo técnico em biblioteconomia, gestão da informação, licenciatura em biblioteconomia e os graduandos em ciência da informação. Como a profissão é estabelecida por lei e a existência do conselho também é estabelecida por lei e também a sua função e missão, isso é difícil. Para vocês terem ideia, quando o conselho trabalhou muito para que a função de técnico de biblioteca foi regulamentada no final do governo Temer, salvo engano, nós trabalhamos muito e lá constava que o técnico de biblioteca ia participar do conselho, ia se inscrever no conselho também, o que é ótimo. Por quê? Se tem um técnico de biblioteca que se inscreve lá em São Francisco do Glória e ele tem que ser coordenado por um bibliotecário, nós vamos saber também onde tem atividade necessária, né, de técnico de biblioteca e de bibliotecário, e dar uma capilaridade até ao nosso conhecimento. Isso estava na lei, a gente estava comemorando, acho que foi em dezembro, não me lembro, estava comemorando até de noite, assim. Quando saiu no outro dia,
foi retirado pelo executivo, eu acho que é o termo, só pode ser ele, foi retirado, esse artigo foi retirado do executivo. Então tem tudo lá da regulamentação de técnico de biblioteca, menos que ele tem que se inscrever no Conselho Regional de Biblioteconomia. Então, assim, estávamos comemorando, conseguimos, fomos levando e foi retirado no final, na hora da promulgação, foi retirado e nem tivemos explicação disso. Aí você tem que começar a luta toda de novo, mas aí a profissão já estava regulamentada sem isso. Então é muito difícil, porque passa pelo Legislativo Federal. E nos últimos 2 anos, para vocês terem uma ideia, final de 2018 para cá, os conselhos, não só de biblioteconomia, mas todos os conselhos de classe, incluindo a OAB, estamos lutando contra iniciativas do Congresso Nacional que querem desregulamentar as profissões, acabar com os conselhos primeiro e depois desregulamentar. Por quê, gente? Se eu desregulamento, eu vou trazer uma empresa de fora contratada para fazer prédio, eu não tenho que prestar satisfação ao CREA, não tenho que saber se a pessoa formou, deixou de formar, que curso que teve, né? Então é um movimento, nós estamos lutando um a um. E aí não é só o Conselho de Biblioteconomia, não, todos os conselhos de classe unidos. Mas aí, então, o caso seria essas profissões, esses cursos que estão por aí, tentarem criar um conselho? Não, né? É Porque muito o conselho... difícil. É muito difícil criar um conselho novo e o reconhecimento de uma profissão recentemente, né? Fisioterapia não tem tanto tempo assim, mas depende de uma atuação muito forte da categoria, e quando a categoria não tem conselho, ela não tem uma capilaridade tão forte. E aí ela tem que se organizar sem ter conselho para lutar na Câmara Federal, porque é lá, né, que se faz as leis federais que estabelecem a regulamentação das profissões e a criação de conselhos de fiscalização profissional. Então é um caminho muito difícil, mas que não passa pelo próprio conselho. Como nós lutamos, quando foi criada a profissão de técnico de biblioteca, nós lutamos, nos agarramos a isso. Queremos que ele fique aqui também. Mas não basta um pedido ou uma vontade nossa. É uma luta muito grande. E nesse momento específico, né, nos últimos anos, nós estamos lutando para não perder o que temos. Imagina conseguir alguma gota a mais. Nós estamos lutando todo dia para não tirar a cadeira, para não tirar o chão, para não tirar o teto. A próxima é: o profissional que atua em bibliotecas comunitárias e não são bibliotecários estão em exercício ilegal da profissão? Olha, pergunta difícil. Tecnicamente, sim. Mas nós não fiscalizamos ostensivamente as bibliotecas comunitárias, porque se você for fiscalizar a biblioteca comunitária, você vai autuar e vai multar quem? Ela simplesmente ela vai fechar no dia seguinte, que é o que ela pode fazer, né? E eu não tenho uma entidade responsável que possa ser responsabilizada por aquilo. Né? No caso de uma biblioteca pública, eu tenho a prefeitura. No caso de uma biblioteca escolar, ou de faculdade, ou de universidade, eu tenho a entidade, a escola, a universidade, a faculdade que está tentando fazer aquele curso. No caso da biblioteca comunitária, moralmente, né, tem uma questão difícil para nós, de querer fechar uma comunidade que criou uma biblioteca justamente porque não tem uma biblioteca pública. Porque quando você se aproxima da biblioteca comunitária, ela gostaria de ter um profissional lá recebendo salário, ela gostaria de ter um orçamento para comprar livros, para desenvolver coisas, inclusive para participar de alguns editais, por exemplo, o edital que tem na Secretaria de Cultura, ela não pode participar, né? Então ela gostaria de ser institucionalizada. Eu acho que e as bibliotecas comunitárias têm feito trabalho fantástico. Eu conheço publicações, acompanho a rede de bibliotecas, são incríveis. Tem bibliotecários atuando, né? Inclusive alguns liderando, mas a maioria delas está funcionando onde não tem nada. Então a política pública não está, eles estão ali criando um ambiente, tentando ter acesso aos livros. Se você for lá, muitas vezes não tem uma organização. Se você for usar critérios, você nem poderia caracterizar aquilo como uma biblioteca, né? E, no entanto, eles atendem, no entanto, eles se sentam e contam histórias, no entanto, eles tentam encontrar recursos informacionais ou livros para quem está procurando. De fato, eles se esforçam por ser uma biblioteca e muitas vezes conseguem resultados, né, que honram esse nome de biblioteconomia, não desonram o nome de biblioteca. Mas, então, tecnicamente seria assim, uma pessoa
no exercício legal da profissão, né? Mas no contexto brasileiro, no nosso contexto, no contexto onde aflora a biblioteca comunitária, tem países aí que não existe biblioteca comunitária. Por quê? Porque tem biblioteca pública em todo lugar, tem bibliotecas públicas nos bairros, né? Então ela existe como uma luta para ter uma biblioteca pública, muitas vezes para ter uma biblioteca escolar, muitas vezes não tem nenhuma das duas e ela atende estudante, ela tenta prestar um serviço, né? Mas às vezes não consegue fazer um desenvolvimento de coleções e outras tarefas que são específicas da biblioteconomia. Mas é uma questão muito difícil, uma questão que nos constrange, né? Nos constrange. E eu acho que muitos bibliotecários, se tivessem condição, poderiam até se voluntariar, né, de alguma forma, para algumas bibliotecas comunitárias, mas sempre lutando para que na política pública se estabeleça ali uma biblioteca de verdade, né? Eu vou passar para a próxima, então. Em relação ao professor de uso de biblioteca, como conseguimos acompanhar o processo contra o Estado e o CRB poderia divulgar todas as atualizações do processo? Sim, nós já divulgamos todas as atualizações do processo. A gente tem, eu acho que se procurar pela tag PEUB, né, o professor do ensino do uso de biblioteca, a gente tem um relatório lá disponível, que tem até as fotografias com todas as etapas de negociação, de luta, de busca, desde as gestões passadas, que isso aí não é da nossa gestão, né? É uma luta de muito tempo, de 3 ou 4 gestões, já quando eles criaram essa função, que não é uma profissão e que é uma função que complica tudo. O Estado, eu posso resumir aqui então, a gente então tem lutado judicialmente, o Estado acumula uma dívida enorme conosco, se ele pagasse, né, nós íamos poder inclusive fazer muitas coisas, porque é muito dinheiro, mas o Estado, você não consegue, né, prender alguém porque não pagou a dívida, diferente de outras entidades. Você não consegue prender o governador por causa disso. E então nós já temos esse relatório. Eu posso depois pedir para colocar mais visível, né, no site lá, mas está. Se você procurar, eu não sei qual que é a tag, porque são indexadas as coisas do blog, mas tem um relatório inteiro mesmo. A gente colocou num PDF cada encontro, cada parte, né? Isso A existe. gente pode Isso até também. divulgar aqui. Sim, por favor. E se a pessoa também mandar um e-mail para lá, a gente manda o arquivo, né? Porque ele divulga onde ele quiser também. A próxima é um pouquinho grande, eu vou juntar duas, que elas são parecidas, e essas todas já são aqui dos comentários, tá? Tudo bem. Eu gostaria de saber com relação às bibliotecas públicas frente a esse novo normal, pois as bibliotecas públicas estão fechadas e muitos bibliotecários estão sendo lotados em outra repartição. E os bibliotecários que são contratados estão perigando perder o contrato frente a essa pandemia. E aí a outra é qual a atitude do CRB6 frente às profissionais das bibliotecas públicas nessa pandemia? Algumas questões colocadas, e como a gente já disse, são questões que o sindicato ajudaria, né? Não são só os bibliotecários, né, gente? Diversas categorias profissionais do Brasil estão sob risco, inclusive as categorias que estão na frente, que são as categorias da área da saúde, né? Sofrendo, adoecendo. O Conselho tem divulgado documentos que outras entidades têm preparado sobre isso, em relação aos cuidados sanitários, por exemplo. E aí, eu esqueci de falar na hora que eu falei da associação, além de nós temos a BMG, nós temos a FEBAB do Brasil, que faz parte, né, da IFLA. Então, assim, a força que tem. Por que a ALA, que é a Associação dos Bibliotecários Americana, é muito, muito, muito forte? Porque ela tem centenas de milhares de pessoas inscritas. Ela é maior do que a IFLA. Ela é maior do que a entidade internacional, por incrível que pareça. Então, algumas coisas são relacionadas ao sindicato. Nós podemos, se formos contactados por um bibliotecário numa situação específica, nos pronunciarmos em frente ao gestor, né? Pode ser uma prefeitura, o que for, recomendando e atentando para algumas coisas, alguns cuidados, mas que não foram estabelecidos pelo CRB. Por exemplo, a FEBAB, ela fez até uma página, né, só dedicada a fontes específicas para tanto
as coisas acontecerem agora durante a pandemia, como ao retorno ao possível normal que nós teremos, né? Então, dependendo da demanda, nós podemos nos pronunciar, mas não temos a função de, por exemplo, fiscalizar uma entidade e falar assim, olha, você não pode colocar o bibliotecário. Ele não pode, porque tem uma legislação federal falando, tem uma legislação estadual e municipal falando da pandemia, tem portarias, né, ordenamentos da prefeitura, por exemplo, que diz, inclusive, se o CRB pode funcionar ou não. Você tem uma legislação em Belo Horizonte sobre isso, né, da sede. Então, nós podemos até, em algum momento, pronunciar se a pessoa se sentir muito frágil para se pronunciar. Mas, na verdade, um sindicato, se ele tivesse feito o seu trabalho na educação, estou obrigada a fazer uma coisa que está colocando minha vida em risco, por exemplo. O sindicato dos trabalhadores da educação daquele lugar é que me apoiaria nesse momento, nessa situação específica de segurança. Quanto à questão do desemprego, também os sindicatos estão lutando muito contra isso, né? E são todas as categorias praticamente sofrendo esse risco, né? Terrível. E que nós podemos solidarizar, podemos nos pronunciar, mas não podemos atuar como um representante dos trabalhadores em relação ao mundo do trabalho nesse sentido. Não podemos nos pronunciar oficialmente. Podemos nos pronunciar em forma de apoio, né? Com as escolas fechadas, podem demitir o bibliotecário e ficar sem bibliotecário no tempo de pandemia? Olha só, essa pergunta é interessante, porque no tempo de pandemia, com biblioteca fechada, nós estamos acompanhando diversos bibliotecários que estão atuando, a despeito de seus gestores, sem ter sido mandado pelo seu gestor, sem que o gestor faça um projeto para a pandemia, nada disso. Eles estão atuando e permanecendo em contato, permanecendo relevantes para o seu público. Esse público é que pode ser uma grande força se pronunciar em favor desse lugar do bibliotecário na biblioteca. Porque se o setor, eu em casa mesmo tenho filhos afastados, tenho uma filha que foi demitida porque mantiveram 2 meses, não tem mais como ter, e a empresa está fechada, não é bibliotecária, claro, trabalha numa academia. A academia fechou, segurou uns 2 meses e demitiu. É terrível, é terrível. Só que não é uma coisa que o Conselho Regional possa atuar e proibir de demitir, por exemplo. No sentido de que aquela instituição está fechada nesse momento. Agora, isso é imoral? É imoral. Mas as empresas têm feito isso, né? E as escolas, principalmente as privadas, elas são empresas e elas diminuem. Agora, né, tem uma legislação que permite que você diminua a carga horária, diminua o salário também. Mas são questões que eu não sou especialista e que o Conselho, de fato, não tem uma atuação. E se a biblioteca está fechada e sem funcionamento, como que o CRB pode obrigar a ter um profissional lá dentro, nesse sentido da fiscalização? Ele fala assim, não, ela está fechada, porque não tem o público, o usuário dessa biblioteca não está usando, porque a escola também está fechada. Né? Agora, quando a biblioteca voltar a funcionar, imediatamente ela pode ser denunciada pelo próprio profissional que foi demitido. A escola voltou hoje, se a escola voltou hoje, tem que ter biblioteca escolar, porque nós temos uma lei para isso, 2244, né? que já zerou o tempo para cumprimento. Então, todo mundo que é demitido, gente, uma coisa, aliás, não só nessa época, todo mundo que é demitido que sai de uma instituição, ele tem 2 deveres. Tem um dever que é manter o seu cadastro atualizado no Conselho. Então, ele mesmo envia para o Conselho. Eu estava ligada à biblioteca da fundação tal, mas fui demitida, ou saí, ou pedi demissão nessa data. Por quê? Imediatamente nós vamos fazer uma fiscalização lá para saber se colocou alguém no lugar. E agora, se a pessoa sair também, ela pode fazer isso, porque imediatamente, ou então, no dia que ela souber que voltou, olha, fui demitida e a escola voltou a funcionar agora. Então, nós vamos fiscalizá-la imediatamente, porque a nossa atuação é de fiscalização. Né? Agora, é igual uma biblioteca pública municipal. Se ela está fechada, ou se o município não tem biblioteca, nós não temos como agir. Só temos a agir se ela for funcionar e não tiver o profissional lá dentro. O CRB poderia divulgar o número de registros solicitados por formados de cada instituição? Acho que poderia. Não, né? Não, isso poderia ser pedido, né? Até usando a lei de acesso à informação,
A gente não poderia dar o nome das pessoas, obviamente, mas o número quantitativo, acho que isso poderia ser feito. Nesse ano, quantos foram registrados de cada lugar, né? Se a pessoa tiver um interesse específico nisso, é uma informação que ela não fere o direito de ninguém, né? Não poderíamos dar uma lista. Mas o número, sim, faz parte das nossas atividades, deu registro, não tem problema nenhum. A última é fala um pouco sobre o COP. É muito importante a participação que o bibliotecário tem tido, acredito que é COP, COP. O COP, será que é o Conselhos e Ordens Profissionais? Acredito que sim. O COP é a reunião dos Conselhos e Ordens Profissionais, no nosso caso, de Minas Gerais, COP Minas Gerais, que agrega todos os conselhos profissionais, incluindo a OAB, né, que não é um conselho, é uma ordem, e nós lutamos para a manutenção das legislações que garantem essas profissões regulamentadas, né, e que garantem a existência de um conselho para fiscalizá-los. Porque se você acabar com o conselho, é o antepasso para acabar com a regulamentação da profissão, porque você não vai ter quem fiscalize, né? Então é um tiro de morte na profissão. Primeiro você acaba com os conselhos, e aí não tem quem fiscalize, quem lute institucionalmente, né, pelo conselho, frente a uma política pública, frente ao Estado, etc. O próximo passo é cada um por si. Você vai conversar com o diretor da sua escola e falar assim, você tem que ter um bibliotecário aqui. Ele não vai te ouvir. É o que acontece com o fim dos sindicatos. Quem vai fazer negociação cara a cara com o patrão? Né? No caso do sindicato, que é outra função. Então, o COP-MG é muito importante, e o COP de Minas Gerais, outros estados também criaram. Tem sido uma liderança no nacional, inclusive o deputado federal de Minas Gerais, que está capitaneando a frente parlamentar em defesa dos conselhos profissionais de Minas Gerais, graças a esse trabalho do COP-MG. Foi a última. Marília, queria te agradecer de novo por ter vindo. Acho que foi muito importante, foi didático. E eu acho que foi importante porque muitas pessoas realmente não entendem não fazem ideia da diferença entre conselho e sindicato, do porquê que existe conselho, o porquê que é importante, né, a gente ter o conselho, uma profissão regulamentada. Acho que você viu, mas os coraçõezinhos ligando aqui, subindo, tá todo mundo falando que foi ótimo, que são importantes esclarecimentos. Te mandando parabéns aí, vários coraçõezinhos. Queria te agradecer de novo. E até o meu genro tá aqui, gente, que isso. E aí eu só vou dar mais 2 avisos e eu devolvo para suas considerações finais. Os avisos são que amanhã a gente tem lives de novo, né, gente? A gente tá tendo lives todos os dias. Então, amanhã é com a professora Elisa Correia, da UDESC, sobre competência digital em tempos de isolamento social. Super interessante. E lembrando todo mundo que a gente tem lives que já estão editadas e autorizadas no YouTube. Então, caso você perdeu, caso você queira rever, você pode ir lá, compartilhar com seus amigos, curtir a página, se inscrever no canal, que elas estão lá. E aí eu devolvo para a Marília para você dar suas considerações finais, sua palavra para a biblioteconomia que está aqui te assistindo, sua mensagem. Bom, em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço para todos os presidentes de conselhos regionais e também para o presidente, todos os conselheiros, né, do Conselho Federal e dos regionais, que trabalham dia e noite, aguentam insultos, difamações, né? Coisas muito pesadas, mas aí, como esse ano vai ter eleição, e eu conclamo as pessoas que queiram participar, que montem a chapa e participem. Só que a pessoa tem que ter uma característica. Ele não pode ter medo de não ser amado. Porque ele vai ouvir pessoas que ele representa e por quem ele luta, falando mal do conselho, falando mal do trabalho do conselho. E a respeito disso, então, não se preocupe. Agora, se você quer ser amado demais, é realmente uma situação incômoda. Eu não tenho esse problema, não. E se você quer contribuir, de fato, com a atuação e comissão do conselho, o CRB, você pode se comunicar pelo direct no Instagram, né? E acompanhar o que a gente publica lá. No Facebook também tem a mensagem. Tem o site, que tem um local de comunicação, mandando e-mail. Mas nós não temos o WhatsApp. Então, se você ficar o dia inteiro falando mal do conselho e reclamando no grupo de WhatsApp, você tem o direito de fazer isso, é um direito de todo mundo.
mas o conselho não consegue melhorar se essa informação não chegar até nós. Então, se tem uma denúncia que fica rodando nesses meios e não vem para o nosso e-mail, a gente não consegue fazer. Não consegue, né, dar andamento, que é uma pena. Porque você pode continuar falando, não tem problema nenhum, não. Mas faça a denúncia para o conselho, faça a reclamação para o conselho por um desses meios. E nós temos um canal no YouTube com alguns vídeos que explicam várias coisas, como a questão da PEUB tem um vídeo sobre o que é conselho, tem um vídeo sobre como que é feita a fiscalização. Tem vídeo para várias coisas. Nós podemos fazer outros vídeos também respondendo a questões específicas, isso não tem problema. Então, um abraço para bibliotecários e bibliotecários, força para todos nós, né? Para quem está tendo aí a vida em risco, o trabalho em risco, o emprego em risco. Nós solidarizamos com todos, né? A sociedade inteira está nisso. E parabéns aos bibliotecários que, mesmo no meio desse fim de mundo que nós estamos vivendo, conseguem ser relevantes, fazer alguma coisa pelo seu usuário, ajudar o usuário a cadastrar lá no auxílio emergencial, orientar uma coisa, fazer o CPF para ele no site. É tanta coisa, né, que o profissional da informação pode fazer e muitos estão fazendo. Então, assim, eu me orgulho de ter dedicado esse tempo de 3 anos da minha vida para devolver. Os meus filhos mesmo perguntaram, mas por que você entra no negócio? Você vai ganhar lá? Não. Sabe por quê? Eu estou retribuindo para a sociedade tudo que a biblioteconomia, que essa profissão me deu. Grande parte das minhas conquistas materiais e não materiais também estão ligadas a essa profissão, que me deu quase tudo que eu tenho de bom na vida. Então, eu trabalho com muita felicidade, embora contrariada às vezes, porque eu estou dando, é um presente para mim ter encontrado a biblioteconomia e ser bibliotecária. Então, para mim, eu só estou retribuindo com o que eu posso, nesse momento da vida que eu posso contribuir. Um abraço, parabéns pela iniciativa e força, bibliotecários, força, conselheiros, força de presidentes de conselho, porque a sociedade precisa do bibliotecário e precisa dos conselhos. Por isso que tem tanta gente trabalhando por isso. Um abraço. Eu fiquei até emocionada aqui, Marília. Muito lindo, muito obrigado. Você, assim, eu acho que não só para mim, mas para várias pessoas, você é um exemplo. Você é uma pessoa que a gente olha e fala assim, poxa, eu quero ser igual a Marília quando eu for uma bibliotecária, ser uma bibliotecária de sucesso, assim. Então, eu te agradeço demais, viu? Pela sua presença, pelo seu trabalho no CRB, pelo seu trabalho como professora, porque também não é fácil você ter todas essas funções, nessas atribuições. Então, eu acho que não só para mim, mas para várias pessoas você é um exemplo. Óbvio, senão vou chorar aqui de novo. Então, muito obrigada. Vou encerrar a live aqui, viu, gente? Tchau, boa noite. E boa noite para todo mundo Tchau. que nos assistiu. Muito obrigada. Por nada, um abraço.